Boa noite, pessoal. Meu nome é Roberta, eu vou ser uma das professoras aqui da disciplina de espanhol, juntamente com a Patrícia. Achei que ela ia falar agora. Querem se Inter- apresentar, Patrícia? A minha internet tá meio ruim. Apresentam com a voz que eles vão te ver na próxima aula, tá tranquilo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia. Que pena que vocês não estão me vendo aí, meu rostinho. Sou professora de espanhol de vocês. Na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre técnicas de leitura. Oi, acho que agora vocês estão me enxergando. Tudo bem? Tá? Meu nome é Patrícia. Vou ser professora também de espanhol de vocês. E nós vamos se encontrar várias vezes aqui, né? Para a gente fazer um bom trabalho, uma boa preparação para o Enem de 2021. E se Deus quiser, vai dar tudo certo e vamos seguir isso aí. A minha internet está muito ruim porque o tempo está muito ruim aqui em Erval, tá? Desculpa, assim. Nessa equipe linda que a gente tem do espanhol, a gente tem o monitor, que é o Lucas. Oi, gente, boa noite. Vocês já sabem que meu nome é Lucas. Eu tô no desafio desde o ano passado. Ano passado eu trabalhei como professor, e aí a Roberta era a monitora. Esse ano a gente inverteu, ela vai ficar como professora e eu vou ficar como monitor. Então, eu acredito que vocês já estejam, né, um pouco familiarizados com a dinâmica do projeto. Nós temos as aulas ao vivo, né, todos os dias, de segunda a sexta, e também tem a possibilidade de vocês marcarem uma monitoria, né, das disciplinas. E aí as monitorias são comigo. Então, depois eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail. É só mandar o e-mail para mim que a gente combina. O que mais que eu tinha para falar para vocês? Não lembro. Ah, é muita informação. Ah, uma coisa interessante é que no ano de 2017 eu fui aluno do desafio e queria dizer para vocês que é graças ao projeto, graças ao desafio que eu estou aqui hoje como professor, como monitor. Estou na universidade hoje graças ao projeto. Então, se vocês acreditam que vocês querem alguma coisa, acreditem em vocês que vocês são capazes, e não desistam. Acho que é isso. A gente vai se conhecendo aí ao longo do ano. Sempre as aulas vão ser ou com a Roberta ou com a Patrícia, elas vão intercalando, mas eu sempre vou estar presente, aqui presente entre aspas, né? Online, mas sempre estarei aqui nas aulas com elas, acompanhando, vendo as dúvidas de vocês pelo chat, e aí a gente vai construindo aí a aprendizagem de vocês em espanhol. Esperamos ajudá-los e qualquer coisa é só chamar a gente, todo mundo muito de boa, esse trio aí, todo mundo tranquilo, é só mandar mensagem, depois eu vou colocar meu e-mail, é só chamar qualquer coisa que a gente está aí para ajudar vocês, certo? Acho que é isso, Roberto. Isso aí. Então, pessoal, eu também sou aluna do FPEL. Infelizmente, não graças ao desafio, porque eu não sou de Pelotas, mas foi muito gratificante entrar no projeto. E eu espero que, assim como eu passei muito perrengue para entrar na universidade, eu espero que seja mais fácil para vocês. Então, vamos começar. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam que espanhol é de uma semana sim, uma semana não, mas durante a semana, quando não tiver aula, a gente pode tirar a dúvida de vocês, o Lucas está aí. Comigo também é tranquilo, eu estou lá no grupo do desafio com os alunos, né? Não esqueçam que tem o grupo no Facebook para a gente poder tirar essas dúvidas, tá? Não esqueçam de assinar notas compartilhadas, ali a lista de presença, para a gente poder ver quem é que estão, se vocês estão vindo para a aula. Tá bem? Vamos começar então? Hoje a gente vai compreender um pouquinho do espanhol no Enem, tá? No Enem e na prova do PAV da UFPEL. Eu não sei se todos vão fazer ou se tem alguém aqui que vai, mas tira as dúvidas, tá? Então, como é que vai funcionar? O espanhol no Enem, ele tem tópicos muito interessantes, tá? E aí são 5 questões, tá? No Enem, na prova, vão ser 5 questões. E as questões vão ser textos em espanhol. E o enunciado, as alternativas vão ser em português, tá? A questão, elas têm 5 alternativas. E
não esqueçam que só uma está correta e a gente às vezes acha umas dúvidas ali, umas coisas muito semelhantes, mas só um, tá, gente? Por favor. Eu tive esse problema na minha primeira prova do Enem e eu fui achando que estava tudo certo e fiquei perdidinha. A prova do PAV da UFPEL, ela é um pouquinho diferente, tá? Elas vão ser 3 questões de espanhol em cada etapa, só que são 3 etapas. Aí, eu não sei se vocês que estão aí vão fazer a prova do PAV, alguém pode me responder no chat, por favor, se alguém vai fazer? Ai, perfeito, então. Vou trazer bastante atividade para a gente trabalhar o PAV, viu? As perguntas vão ser em português e as alternativas também vão ser em português, assim como o Enem, mas ocorre uma diferença entre o Enem. No PAV a gente vai ter um texto, e deste texto a gente vai ter 2 ou 3 perguntas referente ao texto, tá? Tanto de gramática quanto de interpretação de texto. Já o Enem não vai trabalhar tanto em cima da gramática quanto o PAV, mas ainda é importante porque eles esperam que vocês tenham isso em mente, tenham isso bem fixado quando vocês escolhem a língua de espanhol, tá? O que o Enem vai cobrar e o que o PAV vai cobrar também do espanhol sobre vocês, tá? Ambas as provas, eles esperam que vocês entendam interpretação e gramática da língua espanhola, como eu havia dito, tá? A interpretação, no geral, de texto, tanto do espanhol, quanto de outras línguas que vocês vão fazer, quanto português, literatura, física, química, matemática, de todas as disciplinas, vocês têm que ter uma interpretação de texto, tá? E um conhecimento básico de gramática. Eles não querem que vocês sejam super fluentes em espanhol. Eles esperam que vocês tenham um básico, assim, entendimento para vocês saberem responder o que o enunciado vai pedir para vocês, tá? O que vai acontecer? O Enem também vai cobrar de vocês conhecimentos em atualidades. Atualidades no que sentido? Eu quero, sim, no sentido político, no sentido socioeconômico, no sentido de cultura, em interesses mundiais, como as vacinas, por exemplo, que estão super em alta agora, assuntos que envolvam o Brasil. A gente vai ver depois que o PAV cobra em espanhol um texto que é sobre uma polêmica que aconteceu no Brasil. E eles também vão cobrar de vocês assuntos que envolvam todos os países hispanohablantes, tanto na América Latina quanto um pouco da Espanha. E geralmente eles vão estar envolvidos com o Brasil, acordos econômicos, acordos políticos, acordos culturais entre o Brasil e esses países, ou entre só os países hispanohablantes, vai cobrar um pouquinho de vocês esse conhecimento, tá? Aí, a gente vai para uma atençãozinha, assim. Uma atenção. Leia com muita calma, com muita atenção. Não façam igual essa professora de vocês, que fala rápido demais. Se eu estiver falando rápido, por favor, só botem assim, mais devagar, que eu vou mais com calma, tá? Busquem temas, debates atuais, sabe? Sobre o governo de todos os países da América Latina. Procurem saber sobre as vacinas. Talvez não saia no Enem, mas talvez caia. E a gente nunca sabe o que vai cair exatamente, então a gente tem que ir com calma e aglobando bastante tudo. Parece rápido demais, mas é tudo. Procure criar um hábito em espanhol de leitura. E eu vou dar umas dicas para vocês ali, mas procure temas do seu interesse, procure notícias de esporte, se você gosta de esporte. As Olimpíadas vão estar aí, procure ler coisas sobre na língua espanhola. Isso facilita muito mais vocês a pegarem uma dicção, uma leitura rápida, e vocês não vão se perder, porque apesar do espanhol parecer muito com o português, ele tem muitas palavrinhas que são parecidas e tem significados totalmente diferentes, tá? Mas isso a gente vai ver, a gente vai trabalhar. Não se desesperem, vai dar tudo certo. Leem notícias. Notícias é muito importante. Eu vou mostrar ali para vocês e depois vai estar salvo lá no Drive o slide. E aí tem sites. Aí eu vou deixar com o linkzinho assim, você bota um ponto e aperta em cima, vai dar tudo certo.
e leiam essas notícias, sabe? Essas notícias vão falar sobre o Brasil, vão falar sobre o país, tá? Eu coloquei sites de países, do México, coloquei da Argentina, coloquei da Colômbia, da Espanha, e um site que é de atualidades da língua espanhola. Então, ali vai cair de todos os países, e já caiu questão do Enem sobre esses sites que a gente vai, que eu vou colocar ali para vocês, tá? Inclusive, também trouxe questões do Enem para a gente trabalhar. Escute podcasts e músicas. É muito importante, a gente às vezes acha que está ouvindo a música ou está ouvindo podcast, está vendo série, filme na língua espanhola, e a gente não vai pegar nada porque está lendo a legenda, está só ouvindo o ritmo, mas querendo ou não, uma hora vai pegar uma palavrinha lá no meio da música, e aí quando a palavra cair, você vai saber o significado, sabe? Eu tenho muito isso. Quando eu escolhi o espanhol para fazer de universidade, eu achava que eu não sabia nada de espanhol e no fim eu sabia relevantemente o básico para sobreviver. Façam as provas anteriores, por favor. As provas anteriores é de extrema importância, porque vocês vão se adaptar às questões. Quanto mais vocês fazerem, mais vocês vão estar acostumados e vão ter muito mais facilidade de fazer no dia da prova, tá? Talvez a temática, a maneira como o enunciado da questão vai abordar, né, como eles vão falar sobre, vão tratar. E isso é muito bom, tem que fazer. A gente acha às vezes que é bem cansativo, mas na verdade não é, sabe? A gente tá lá, tá fazendo, já não quer mais, já quer olhar o gabarito e marcar lá e fingir que fez, só que é para se adaptar. O cansaço da mente, que você fica, nossa, não aguento mais ler tanto texto, a gente vai trabalhar na próxima aula com a professora Patrícia, técnicas de leitura, isso vai ajudar muito vocês no Enem, de não sair lendo todo o texto, ver o que eles estão te cobrando, para daí você procurar. Isso ajuda muito em todas as provas, não só no espanhol. Vou trazer as dicas de leitura. Tá grandinho para vocês ou preciso aumentar um pouco a letra? Preciso dar um zoom. Então perfeito. Tá. Eu trouxe algumas dicas de leitura, tá? Não foram todos, mas eu acho que vai ajudar vocês mais ou menos assim, e aí vocês vão procurando, assim, como eu disse, temas de interesses, autores de interesses, quadrinhos de interesses, jornais de interesses, revistas, aí vocês vão se adaptando, tá? De jornais eu trouxe o El Mundo, que é da Espanha, trouxe o Clarín, da Argentina, o El Universal, do México, El País, que é bem recorrente, assim, que é do Uruguai, também tem a Espanha, tem separado da Espanha, tem o diário semanal deles também, que eles colocam uns assuntos engraçados, uns assuntos bem cotidianos, assim. Botei da Colômbia, o El Tiempo, e esse de atualidade é o que eu falei para vocês. Ele é da Espanha, e aí ele trabalha com todas as matérias e notícias de todos os países hispanohablantes, tá? Também tem de russo, de inglês, de tudo. É bom dar uma olhadinha, assim, só para curiosidade, assim. Charges e quadrinhos. Eu trouxe esses três, que é a Mafalda, o Gaturro e a Maitena, porque são... A Mafalda e o Gaturro caem com facilidade. A Maitena cai de vez em quando, mas eu trouxe uma questão dela que é muito importante, que ela faz uma crítica. Maitena é uma charge, então é só um quadradinho, e aí ela faz uma crítica que você precisa entender o que ele está te dizendo. Já a Mafalda e o Gaturro, talvez eles trabalhem algum termo, algum quadrinho específico, e a gente vai ver isso mais tarde, que é bem assim, tá? Escritores recorrentes, Eduardo Galeano, Gabriel Garcia Marques e Júlio Cortázar. Eduardo Galeano, geralmente cai trechos de alguns livros dele, por exemplo, As Veias Abertas da América Latina. Inclusive está aqui nas dicas de livros para vocês. Eu trouxe um livro do Gabriel Garcia Marques, As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Trouxe um dos livros do Pablo Neruda,
e um livro do Júlio Cortázar, que são histórias, tá? Não é um livro completo, ele vai ser histórias e contos, né? A gente está acostumado com contos, que são mais curtinhos, às vezes tem um pouquinho mais comprido, mas é tranquilo. Eu trouxe os livros ali, ó. Relato de um Náufrago, Las Venas Abertas de la América Latina, 20 poemas de amor e uma canção desesperada, e histórias de cronópios e de famas. A gente vai ver que esse último do Júlio Cortázar já caiu no Enem, inclusive. Falando em questão do Enem, pessoal, eu trouxe questões do Enem. Agora tem que colocar mais ou tá tranquilo assim também? Posso colocar um pouquinho maior para vocês. Ai, adoro que vocês estão me respondendo. Ah, perfeito. Se tiver pequeno, vocês me avisem que eu coloco ele no Zoom, tá? Tá, gente, eu trouxe questões do Enem para a gente praticar as dicas de leitura, tá? Para a gente ver como é que mais ou menos vai cair. Não fiquem apavorados, eu não trouxe as alternativas, porque a gente vai trabalhar esses textos durante as aulas, tá? Não fiquem aflitos, eu trouxe ali o enunciado da questão para a gente ver como é que cai, mas é muito tranquilo, tá? A gente vai trabalhar e vocês vão ver que ao longo do processo vai ficar bem mais tranquilo. Eu trouxe essa questão de 2020, ela é uma crítica e ela foi publicada no jornal El Mundo, tá? É uma resenha crítica e La Violência como Beija-Arte. Eu não vou ler o texto com vocês, vou deixar vocês super curiosos para saber, vocês vão ter que ir lá abrir, ou se vocês estão lendo, não estão tão curiosos assim, porque eu fico falando e vocês podem estar lendo. E essa questão, ela vai trazer uma resenha crítica, tá? Sobre um filme. E o filme é o Relatos Selvagens. O que acontece? Nessa questão do Enem, o Enem vai pedir para o aluno marcar uma alternativa que responda ao que o autor evidencia durante a resenha crítica do filme. Então, ele vai pedir para que vocês leiam e para ver o que marca a crítica dele sobre o filme. Qual é o ponto necessário para você saber dessa crítica? O que marca para ser uma crítica? Então, não é dos mais difíceis, assim, a gente vai ver, a gente vai trabalhar essa questão e que é bem tranquilo. Então, essa questão do Enem de 2018, tá? Ele é um texto de uma notícia de jornal. É uma notícia, tá? Não tem um autor ali embaixo, se eu não me engano. Não tem. É só uma crítica, é um texto do jornal sobre tecnologia, e ele fala sobre a revolução da arquitetura da China, tá? Aí eu vou ler o enunciado ali para vocês, esqueci de ler o outro, desculpem. No texto, alguns dos benefícios de se utilizar a estrutura pré-moldadas na construção de altos edifícios estão presos no meio da palavra límpia. Já perceberam que eles trabalharam um termo em espanhol, tá? Eles não vão pegar leve com vocês, eles acham que vocês sabem o significado de límpia. O que a gente vai no portunhol ali, a gente descobre lendo, tá? Essa questão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura, 3 pontinhos, e aí eles te dão 5 alternativas, tá? O que ele vai cobrar de vocês? Eles vão cobrar que você saiba essa significação de límpia, tá? E aí, essa significação, você vai saber por que eles usam esse termo para dizer que essa estrutura pré-moldada, tá, de construção, ela é limpa, porque ela possui menos resíduos e o uso desse tipo de estrutura causa alguma coisa que deixa mais limpo, tá? Vamos para o próximo. Trouxe esses 2 de notícia, tá? Agora a gente vai para historinhas, história de quadrinhos, charges, historietas, no espanhol, tá? E eu trouxe a Mafalda. Não vou ler a questão com vocês, porque vocês vão fazer essa leitura linda depois, a gente vai trabalhar essa questão também. Mas a personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo mujeres, de mulher, tá? Bem o que parece.
utilizando-se de um recurso de formação de palavra existente na língua espanhola. Na concepção da personagem, o sentido do vocábulo mujeres remete a. Simples. Ele vai querer que você leia a historieta e explique pra gente o que esse termo mujeres quer dizer para Susanita. Gente, é fácil. A gente acha que é difícil, mas é porque a gente está sem apoio lá e a gente fica desesperado, tá? Então, o enunciado vai pedir para vocês marcarem nas alternativas o que corresponde mais similar ao sentido de mujeres que a Susanita acha, na concepção dela, tá? Então, dá uma fala da Susanita. Então, vocês vão ter que fazer duas coisas. Saber quem é a Mafalda, saber quem é a Susanita. O que vai ser fácil, porque a gente vai trabalhar um monte dessas historietas da Mafalda, então a gente vai saber quem é quem, tá? Fiquem tranquilos. Vamos pro próximo. Mais uma historieta agora do Gaturro, que tem todo o meu amor e toda a minha paixão, assim como a Mafalda, tá? E aí, nessa questão do Enem 2010 do PPL, não caiu na nossa aplicação padrão que a gente tem, caiu na PPL, mas é importante porque já caiu em outras provas também, tá? De outros vestibulares. A questão vai estar ali, a historieta do Gaturro, em espanhol também, assim, com os textos anteriores. E aí, o enunciado da questão vai ser o seguinte. O gênero textual história em quadrinhos pode ser usado com a intenção de provocar um humor. A gente sabe que história em quadrinhos, charge é crítica, história em quadrinhos normalmente é humor. Ele vai te perguntar que na tira, o cartunista, ele atinge o clímax da intenção de aplicar um humor, de provocar um humor em vocês, quando aí eles vão te dar alternativas para você identificar dentro da história em quadrinhos o momento em que o autor tenta atingir esse clímax, quando ele tem uma elevação de humor maior, quando é muito engraçado. Geralmente ali, para dar aquela diquinha, tá no penúltimo ou no último quadrinho, tá? Muito tranquilo. Então, essa questão marca com um enunciado que o aluno precisa marcar esse momento que atinja o clímax, tá? Essa pretensão de atingir o clímax. Às vezes a gente não acha muito engraçado, mas é a pretensão de atingir o clímax. Uma charge. Tá vendo a diferença das historinhas em quadrinhos que a gente trabalhou da Mafalda e do Gaturro? A Mafalda e o Gaturro tinham mais quadrinhos. A charge vai ter um só. Geralmente ela é a que aparece em jornal, sabe? Que tem uma crítica, geralmente política, econômica, alguma coisa assim. E vai ser isso. E a questão do Enem de 2013 simplesmente nos largou a charge e perguntou: isso aqui faz crítica ao quê? Me diga você. Leia e me responda. Mas me responda certo, não o que você acha. E é simples, ele te pergunta qual é a crítica. Tá? Vamos para o próximo. Questão do Enem 2018, tá? Uma crônica de Gabriel Garcia Marques. Então, é um textinho mais curtinho, tá? Do que aqueles outros de notícia. E aí, ele vai perguntar o seguinte. Na introdução do romance, a gente já sabe agora que é uma crônica de romance, tá? Não, mentira, não é romance, a gente vai ver isso em gêneros textuais. Na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Línero, relacionadas ao seu filho Santiago Nassar. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio áciago remete ao... E aí, gente? O que remete? Vai ter que ler. Mas aí você já leu o enunciado e você já sabe que está no início. Viu? Isso é muito importante, gente. E aí é que ele vai te cobrar o que esse termo remete dentro do texto. Simples. Muito tranquilinho. E a gente achando que dá muito problema fazer prova de Enem, viu? Então, questão de Enem 2018 também. A gente trouxe textos recorrentes. Ele vai ser um trecho do livro de relatos do Eduardo Galeano, tá? O livrinho tá ali embaixo, tá em negrito, geralmente embaixo da questão. Vai estar lá no Drive depois para vocês verem, dar uma olhadinha no livro também, tá? E aí, o enunciado é o seguinte.
ao elencar algumas frases proferidas durante o protesto na Europa, durante protestos na Europa no ano 1, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações do manifestante espalha. Então, eles perguntam por que o autor transcreve estas frases proferidas pelos manifestantes. Qual é que é a intenção dele de transcrever essas frases proferidas durante os protestos? Dos protestos. Qual é que é a motivação? Para que ele transcreve isso de uma forma assim? Então, eles vão te dar 5 alternativas lá e você vai marcar o porquê. Vai ser para as pessoas lerem e chutar a lixeira. Não vai ser isso, né? Então, a gente vai vendo e a gente vai trabalhar essa questão numa outra aula. Mais uma questão do Enem, de 2016, agora do Júlio Cortázar, tá? Vai ser a última do Enem que a gente vai trabalhar agora. Eu vou dar um tempinho para a gente tirar algumas dúvidas de vocês. Esse também vai ser um trecho de um livro, daquele livro que eu botei lá nas dicas de leitura, do Júlio Cortázar, Histórias de Cronóspios e de Fama. Este livro já caiu no Enem em 2016. Então, aqui ele vai te dar uma historinha, tá? E aí ele vai te cobrar o motivo. O motivo de quê? Neste texto, Júlio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em uma criação literária. Ele vai criar um momento, algo literário, para descrever pequenas ações cotidianas. E ele vai te perguntar o porquê que ele faz isso. Por que ele cria um momento literário ou alguma coisificação para exemplificar essas pequenas ações do cotidiano. Essa é a questão. Não é muito difícil. Vai por mim. Não é muito difícil, a gente vai trabalhar ela. Agora eu trouxe 2 questões do PAV. Agora que eu sei que vocês estão aí, eu trouxe o texto, tá, gente? Agora que eu sei que vocês vão fazer o PAV, a gente vai trabalhar as questões mais adentro, tá? Aí numa próxima aula minha eu já trago mais questões do PAV. Eu trouxe a do ano, eu falo ano passado, como se tivesse 2020, 2019, da segunda aplicação, tá? Chocolaterapia. A gente olha, já dá vontade de chocolate, né, gente? Pelo menos eu dá. O que acontece na prova do PAV? Eles vão te dar um texto, ele vai estar lá, espanhol, e esse texto. Inicia a prova com este texto. E aí, pode ser que as 3 questões se refiram a este texto, ou pode ser que apenas uma ou 2, eles vão te dar outro pequeno texto para você trabalhar, tá? Neste caso, eles deram 2 questões. E depois eles deram um texto pequenininho que eu não trouxe, porque eu não sabia se vocês iam fazer o PAV. Aí na próxima eu trago. Então, ele traz na chocolaterapia um significado do texto. O que quer dizer esse texto de chocolaterapia? Se banhar em chocolate? Talvez seja. Basta ler. E aí você me diz. Tá lá? 6 alternativas. Acho que eu não tinha falado isso para vocês, né? Cada questão do PAV tem 6 alternativas. No Enem vai de A a E, A, B, C, D, E. E no PAV vai de A, B, C, D, E, F. Então, tem uma alternativa a mais para dar aquela duvidazinha, assim, aquele grilinho no ouvido, tá? Mas vamos com calma e a gente vai conseguir tudo. E a segunda questão desse texto, ele vai perguntar para vocês o que é aquela lacuna ali. Qual palavra, qual expressão que vai completar aquela lacuna de forma eficiente? Ou seja, vocês vão precisar saber a tradução do que está nessa lacuna. Ele vai te dar alternativas, mas você vai precisar saber a significação desta expressão. Com calma, quer saber tudo no final, tá? Então, vamos para a terceira aplicação do ano de 2019. Como eu falei para vocês lá em cima, para ter atenção, para ler textos que envolvam o Brasil, ali, ó, polêmica em Brasil por um desfile para a adoção de ninhos sem lugar. Eu não lembro, não sei se vocês lembram, mas teve um desfile para crianças
tradução, gente, foi bem complicado. E percebam, tá em espanhol, saiu numa notícia lá, não aqui, saiu lá. Ou seja, fique de olho nessas coisas assim que vai sair, tá? Essa aplicação a gente tem 3 questões, né? Aparece o texto lá em cima, assim como da segunda aplicação. Só que nesta aplicação a gente vai trabalhar as 3 questões envolvendo o texto. A primeira questão, tá? Ela vai trabalhar a tradução de uma palavra que está destacada no texto. Tá? Ela vai trabalhar essa questão da expressão. A outra questão vai ser referente a afirmações sobre o texto. Então, eles vão pegar assim, a semana da adoção se celebra em esses dias com polêmicas que consideraria o quê? O que esse desfile considerou? Qual foi a polêmica? Tá? E aí eles vão te linkar, e aí você vai ver afirmações sobre o texto e você vai ver quais afirmações estão certas. E aí essas afirmações podem estar em espanhol ou podem estar em português. Vão estar em português porque elas vão estar... Se elas forem retiradas do texto, ela vai estar em espanhol, tá? Mas, geralmente, afirmações, elas vão estar em português. Elas vão ser, como elas são alternativas, elas vão estar em português. Tá? Terminando a nossa aula, eu trouxe uma citação de Gabriel García Márquez. Nenhuma aventura de la imaginación tiene más valor literario que el más insignificante episódio de la vida cotidiana. Tradução. Nenhuma aventura da imaginação tem mais valor literário que o mais insignificante episódio da vida cotidiana. E a gente percebe que isso é feito pelo Gabriel García Márquez. Mas nas questões que a gente acabou de ver, quem traz coisas do cotidiano foi o Júlio Cortázar. Então, eles têm a mesma concepção. Tudo que é do cotidiano talvez dê para ser mais literário do que a sua imaginação, né? Então é isso, pessoal. Não esqueçam que os slides vão estar no Drive logo depois da aula, tá? Não esqueçam de seguir o desafio nas redes sociais. E não esqueçam de tirar dúvidas com os professores e o monitor, que é o Lucas. Gracias!